Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje vamos entrar num assunto novo, né? Não é bem novo, porque a gente já faz um pouco de funções, né? Sem saber, às vezes, se é uma função ou não. Você já conhece o que são funções. Só que, por enquanto, a gente não usava esse termo, né? Funções, mas vocês já conhecem. Então, esse assunto está lá na página 238, começa, né, nessa unidade, falar de função, para você ter noção o que são funções. Tem vários tipos de funções que você vai aprender. Cada equação vai gerar uma função, como a gente aprendeu equação do primeiro grau, nós vamos aprender depois função do primeiro grau. Como a gente já aprendeu equações do segundo grau, depois a gente vai aprender funções do segundo grau, tá? Mas hoje, aqui na aula de hoje, nós vamos ter uma noção o que seria funções, né? Quando a gente vai falar funções, a gente vai relacionar duas grandezas. Eu preciso, né, de duas grandezas para me montar uma função, para me montar uma lei de formação que gera aquela função. Tá? Então, esse primeiro momento, né, nessas atividades que a gente vai fazer, é para você entender o que é função. Tá? É uma grandeza realmente em função da outra, uma grandeza dependendo da outra, né, para você montar. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, né, e tem vários outros exemplos para a gente fazer, que isso aqui é um tipo de função. Tá? Eu gostaria que vocês copiassem no caderno esses dois exemplos. E tem mais no livro de vocês. Esse aqui tá até no livro de vocês, o exercício número 1, tá? O número 2 ali eu fiz um outro tipo, né, de probleminha. Não é um probleminha porque a partir daqui você vai montar uma função que relaciona duas grandezas. Mas a definição de função é essa, é uma grandeza dependendo de outra, né? Para você saber um valor depende da outra grandeza. Então vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Uma loja de ferramentas aluga, né, o texto está falando, aluga algumas de suas mercadorias de acordo com o seguinte critério. Então, para a pessoa alugar uma mercadoria nessa loja, ela tem o seguinte critério, o que a pessoa vai pagar, né? Para a pessoa pagar depende desses critérios aqui, ó. Ela, né, qual é o critério? Uma taxa fixa de R$15, né? Então, se a pessoa vai alugar uma ferramenta, independente de quantos dias que ela vai ficar com essa ferramenta, ela já vai ser cobrada uma taxa fixa de R$15. Isso é o critério da loja, cada um pode colocar um preço diferente, referente à manutenção. E uma taxa diária de R$8,50. Então tem um critério para você alugar ferramentas nessa loja. Tem uma lei de formação para essa loja. É como se você estivesse criando uma fórmula para essa loja. Todo mundo, né, que for alugar as ferramentas vai pagar sempre R$15 de taxa fixa, mais R$8,50, né, em uma taxa diária. Aí, se a pessoa ficar com a ferramenta um dia, ela vai pagar um valor, se ela ficar 2 dias, ela vai pagar outro valor, né? Então, aqui a gente tem duas grandezas. Quando a gente fala de função, você vai tentar montar sempre uma lei de formação, vai usar muito esse termo. O que é lei de formação na função? É como se você estivesse criando uma fórmula para essa função aqui agora. Então ele pediu, ó, escreve uma lei, né, que relaciona essas grandezas. Eu até deixei aqui para você, mas que grandezas é essa, professora, que você tem? Quais são as grandezas que vai relacionar aqui? Para você descobrir o que a pessoa vai pagar, depende de duas coisas. Não depende só da taxa diária, depende, né, do valor fixo mais a taxa diária. Mas quais são as grandezas que está relacionando aqui, ó? Eu vou colocar entre parênteses, né? Valor pago. Como que eu vou saber quando que a pessoa vai pagar? Depende quantos dias que você vai ficar com a ferramenta. Então, quais são as grandezas? Valor pago, né? É uma grandeza, e quantidade de dias. Tá? Quantidade de dias. Porque você só sabe quanto que você vai pagar, né, depois de você mostrar quantos dias você vai ficar com essas ferramentas. Então, quantidade de dias. Então, é isso que eu falei para vocês. Ó. O que é função? Eu tenho, né,
duas grandezas, uma dependendo da outra. Eu só vou descobrir o valor pago, né, que a pessoa vai pagar a partir do momento que você informar quantos dias você vai ficar com as ferramentas. Então aí a gente monta uma lei de formação. Lei de formação seria uma fórmula que a gente vai montar para esse tipo aqui de problema. Né? Aí a gente pode, como eu tenho duas grandezas, vamos chamar cada grandeza minha de uma letra. Você pode chamar pela primeira letra a primeira letra aqui mesmo, ó, valor, se você quiser colocar V de valor, P de, né, valor pago, e quantidade de dias e chamar de D, você pode, ou você pode chamar de qualquer outra letra, tá? Mas eu vou começar, ó, para essa grandeza aqui, valor, eu vou chamar V. E para essa grandeza aqui, quantidade de dias, eu vou chamar D. Como que eu monto uma fórmula que relaciona quanto que eu vou pagar, né, sem saber quantos dias, né, que eu vou usar essa ferramenta? Então, eu vou montar uma fórmula de acordo com esse critério aqui que ele usou para mim. Ó. Qual seria a lei de formação? O meu valor pago, F de valor pago, é igual ao quê? Eu só vou saber quanto que você for pagar a partir do momento que você me informar quantos dias você vai ficar com essa ferramenta, mais essa taxa fixa. Então, essa taxa fixa aqui, ó, já vai fazer parte da minha fórmula. R$15, tá? Você pode colocar 15,00, mas não precisa, que é hora de montar a lei. Mais o quê? A pessoa, quanto que a pessoa vai pagar? O valor pago é os R$15 da taxa fixa, independente de quantos dias você vai ficar. Você vai pagar R$15 pela manutenção. Mais o quê? 8,50 vezes a quantidade de dias. Aí, ó, você montou uma lei de formação para essa situação. Por que ela é considerada função? Porque você tem uma grandeza em função da outra. O valor pago está dependendo da quantidade de dias. Eu só vou saber quanto que a pessoa vai pagar a partir do momento que você me informar quantos dias que ela vai ficar com essa ferramenta. Você montou uma lei de formação para essa função. Você tem uma grandeza em função da outra. Aí, a partir do momento que a pessoa mostra, não, eu vou ficar 2 dias, aí você vai lá e substitui, né, o D por 2 e você vai descobrir qual é o valor pago. Se você também tiver a quantidade de dias e quiser saber quanto que a pessoa, né, qual foi o valor que a pessoa pagou depois que usou 5 dias, 10 dias, você substitui o D e acha o V. Você tem duas grandezas, uma dependendo da outra, que você montou uma fórmula que você pode descobrir qualquer uma delas. Aí, a partir do momento, aí a gente vai fazer muito isso, ó, você montou uma lei de formação. Aí, por exemplo, poderia ser a letra B. Ah, quanto que a pessoa vai pagar se ela ficou 5 dias, né? 5 dias com as ferramentas. Aí ela me deu qual grandeza? O número de dias. Aí eu vou lá na minha fórmula que eu criei, minha lei de formação, e vou substituir, ó. Qual é o valor pago que a pessoa vai ficar com 5 dias? R$15, nem precisa colocar o 00, mais 8,50 vezes 5. Né? Aí eu substituí, ó, agora eu tenho a quantidade de dias, foi 5 dias. Aí ela deixou de ser uma função, passou a ser uma equação, né? Quando você tem só uma incógnita, você tem uma equação. E que tipo de equação que eu vou ter? Depois a gente vai ter específico, a gente vai estudar cada função. Nós vamos ter uma noção do que é função, tá? E depois a gente vai estudar cada função específica. Aí esse exemplo que eu dei aqui, ó, é um exemplo de uma função do primeiro grau com uma incógnita, ó. O V aqui está elevado a 1, né? A lei de formação minha aqui, ó, eu só tenho uma incógnita, o D aqui está elevado a 1. É um exemplo de função do primeiro grau, tá? Mas depois a gente vai estudar esse tipo de função. Aí, como que eu faria essa conta aqui, ó? Aí eu vou deixar, ó, 15, né? Porque a gente tem que resolver a multiplicação primeiro. Vou multiplicar aqui, ó, 8,50 vezes 5, né? 0, 25, sobe 2, né? 42 aqui, 2 casas depois da vírgula. 42,50, né? Mais R$15. 42,50, aproveitando aqui, ó, mais R$15, que é 15,0005, né? 7,57. Então, quanto que a pessoa vai pagar, né? Quando ela alugar
né, as ferramentas por 5 dias. Ela vai pagar R$ 57,50. Então depende do critério. A loja que quis cobrar essa taxa fixa aqui, ó. Mas pode ser que você vai montar uma lei de formação que não tem esses R$ 15, porque ele teve exatamente esse critério. Então nada mais é do que função, né? A palavra função é isso mesmo, uma grandeza em função da outra. Você tem uma grandeza que valor pago em função do número de dias. Aí o livro usa muito assim, ó, variável dependente e variável independente. Porque como você tem duas grandezas, tem uma grandeza que é dependente da outra e a outra é independente. O que é isso? Depende, por exemplo, o valor pago depende do número de dias. Qual é a variável dependente aqui? Valor pago. Qual é a variável independente? O número de dias, porque pode ser 1 dia, 2 dias, 3, 4, pode ser quantidade de dias, pode ser qualquer, a pessoa pode ficar 40 dias com as ferramentas, né? Não usou o critério aqui para isso. Então você tem duas variáveis. Variáveis são grandezas. Função, você tem uma grandeza em função da outra. O que é variável? Você tem duas variáveis aqui, ó, valor e dias. O V é chamado de variável dependente. A quantidade de dias, variável independente, tá? Mas nós vamos fazer mais assim, ó. Os primeiros exercícios, às vezes, para você montar essa lei de formação. Então, se o exercício pedir, escreva a lei de formação, é escrever, né, a fórmula que relaciona essas duas grandezas. Vamos lá para um outro exemplo, que eu dei que é comum demais no dia a dia, né? Que é uma função, e às vezes a gente não sabe, né? A maioria das pessoas aí abastece o carro, anda, né? E é uma função. Aí eu coloquei, ó, em um posto de gasolina, o combustível etanol, né? Eu coloquei específico etanol, mas poderia ser a gasolina, outro combustível, né? Está custando 2,99 o litro. Escreva uma lei de formação que relaciona o preço pago em relação ao número de litros. De novo, eu tenho uma função, porque eu tenho duas grandezas, ó. Preço pago e número de litros, né? Então, se você tem duas grandezas, uma depende da outra. O preço pago depende da quantidade de litros. Aí aqui não tem taxa fixa, né? Porque não falou que para você abastecer você vai pagar tantos fixos mais a quantidade de litros. Não, você vai pagar 2,99 o litro. Então eu vou criar uma função. Eu tenho duas grandezas. Eu tenho a grandeza preço, tá? Pago. E outra grandeza, número de litros. Número de litros, tá? Posso chamar uma de X, outra de Y, a gente vai ver que isso é mais comum, mas eu posso chamar, ó, preço pago de P, número de litros de L, né? Mas se eu quiser chamar X e Y, aí o exercício pediu também, ó, escreva, né, uma lei de formação que relaciona o preço pago em relação ao número de litros. Para mim saber quanto que a pessoa vai pagar, P é igual o preço do etanol, que nesse caso a gente colocou específico etanol, que o etanol, quanto que custa o litro? R$ 2,99. Então, é 2,99 vezes a quantidade de litros que ele vai colocar, vezes L. Só que a gente não coloca a multiplicação. Muitas vezes você vai ver a lei de formação assim, ó. P é igual a 2,99 L. Mas você teve uma função aqui, ó. A quantidade paga, né, vai ser multiplicada pela quantidade que é o preço do etanol. Você teve uma função, né, porque você teve uma grandeza em função de outra. Você só vai saber o preço pago a partir do momento se você saber quantos litros que cada carro vai colocar naquele momento. Um carro que colocar 30 litros vai pagar um valor, um que colocar 25 vai pagar outro, né? Então você tem uma grandeza em função da outra. Então a definição de função, gente, é essa. É uma grandeza dependendo de outra. E nesse caso aqui, qual é a variável dependente? O preço. A quantidade de litros é independente, porque a pessoa pode ir lá no posto de gasolina e colocar 1 litro, 2 litros, 1,5 litro, né? 2,5 litros, pode colocar a quantidade que quiser e ela vai ter um preço
par. Então, o primeiro momento dessa aula de hoje, né, eu dei esses dois exemplos para a gente entender o que é função. Né? Função é uma grandeza dependendo de outra, duas grandezas relacionadas, tá bom? Aí vai ter um exercício aí para vocês fazerem para escrever essa lei de formação, né? Essa lei de formação é a fórmula que você está escrevendo para cada função. Aí depois a gente vai estudar específico cada função, tá bom? Então não deixe de acompanhar, copie esses exemplos aqui no caderno, faz a tarefa aí e até a próxima aula. Beijos!